Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Cúpula Cast. Dessa vez vamos mergulhar num tema um tanto quanto bem objetivo para falar sobre uma obra que chegou de uma maneira muito impactante, né? Aqui quem fala é o André, o seu host. Eu tô acompanhado de 4 queridos amigos aqui. E aí, pessoal, aqui é o Dude e hoje vocês vão descobrir por que Masaaki Yuasa é mundialmente conhecido, não, mas é muito bem conhecido na cultura de anime japonesa. Muito. Olá, aqui quem fala é Hugo, o primo do André. Caraca, não. velho, Caralho. Ah, não. Ponto de referência. Meu Deus. Ok, aqui é o Patrick e vamos falar sobre essa obra aí que eu quero entender um pouco melhor sobre ela. E aqui é o Wesley. Bem, vamos falar sobre o meu diretor favorito hoje. É verdade. Maravilha. Verdade. Não é à toa que o Wesley está aqui. Como é que tu chama ele, Wesley? Pra ti é o Massacre Yuasa? Meu Deus, velho. Vai mesmo fazer essa piada? Velho, Já não, tá feito pô, agora, mano. Acabou, velho. Quando vem quicando pra mim, mano, eu só dou a bicuda. Deus só céu. bicuda, mano. Só faltou vir quicando, né? Só- Não, né, mano? Massacre ali, ó. E realmente é disso que trata 2020 Japão Submerso. É sobre esse anime que a gente tá aqui reunido pra conversar hoje, né? Então o papo vai ser exclusivamente sobre ele. A gente também vai trazer mais informações sobre o diretor dentro do possível, né? Ele é um cara que já fez muitas obras famosas. Mas sobre o que é, né, Japão Submerso, né? 2020. Desculpa, 2020 Japão Submerso. Ou em inglês, né, Japan Sinks 2020. Quer dizer, tu leu 2020 em inglês também, tá? Eu li 2020. No ano de 2020, é isso aí. 2000. É tipo God of War 3, tá ligado? O cara solta assim. Tá ligado? O número nunca se traduz. É melhor do que aqueles caras que falam Good of War, né? O bom de guerra. Ah, o bom da guerra, né? o bom Não, da mas guerra. tudo bem, vamos lá. Do que trata esse anime, então, né? Esse anime, ele vai trazer uma história que é no Japão, obviamente, e essa história inteira vai se passar depois que um terremoto começou. Foi uma série de catástrofes, na verdade, mas tudo dá início com um grande terremoto que assola o Japão, assim. Então, parece que passa numa época meio pré-Olimpíada, assim, ou Olimpíada. Não sei se esse anime já estava sendo feito antes do coronavírus, né, e não sabiam que ia ser cancelado. Mas tava rolando e tal, e enfim, deu um super terremoto lá, né? Não lembro agora qual a escala dele, na escala Richter. É Richter a escala? Não lembro. Eles usam outra escala no anime. Eu sei que 7 é a máxima, tá? Na legenda eles falaram quase 7, né? Um negócio assim. E então ele destrói o Japão inteiro, só que esse foi só o primeiro de muitas catástrofes. E nessa história a gente vai estar acompanhando a família Muto, né, que tem a menina, né, que seria uma espécie de protagonista ali, junto com o irmãozinho dela e os pais dela nessa jornada. Eles vão encontrando mais pessoas e tal. Eles querem basicamente sobreviver nesse mundo distópico que virou o Japão depois dessa série de catástrofes. Só uma informaçãozinha, André. Tu tinha falado sobre Olimpíadas e tal, e realmente o anime precisou mudar algumas partes devido ao acontecimento do coronavírus, né? E a maneira que as Olimpíadas foram apresentadas no anime foram modificadas pra serem mais pra frente por causa desse devido ocorrido que ia ser pra acontecer junto com as Olimpíadas, sabe? Então meio que a mensagem, tipo, passada ao mesmo tempo que teria as Olimpíadas. Então, Mais pra frente tu quer dizer mais tipo um up? Um alto astral ou só atrasou a produção? Não entendi. não, atrasou a modo de apresentação das Olimpíadas. Por exemplo, as Olimpíadas iam ser apresentadas de uma maneira diferente, só que foi... Deixa eu retificar aqui, ficou muito Eu só estranho. quero entender se tu quer falar que o bagulho mudou pra ficar mais bonitinho. Não, Na mensagem? mudou a maneira que foi apresentada as Olimpíadas pra ficar com essa mensagem de se reerguer, entendeu? Ah, ok. Tá, entendi. Bacana. Eu já tava achando estranho que eles botavam Olimpíadas 2020, porque eles iam mesmo ir pra esse negócio. Imagina se tem um terremoto mesmo nas Olimpíadas, o que ia acontecer, velho? Ia dar uma maior... Mas isso aí pode Os acontecer, Simpsons tá ligado? preveram... Pois é, os Simpsons sempre prevê as paradas tudo, né? É. Mas então é sobre esse anime que a gente vai estar conversando hoje. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês.
E só que antes de entrar nele, antes de mergulhar, e olha a metáfora, Uau. a brincadeirinha, antes de mergulhar no segunda tema, pela segunda vez, né? Quem foi Caraca. que explicou a piada no último cast? Não sei, não fui eu, mas dessa vez eu tô no meu direito. Mas a gente poderia falar um pouquinho, né, sobre o Massacre e o Asa. Sobre o Masaki e o Asa, né? O grande diretor, na verdade, ele é, além de diretor, ele é outras coisas, né? Então, Wesley, como seu, já que eu tô xodozinho aí, se tu quiser falar um pouquinho sobre ele, pra quem nunca ouviu falar de Japão Submerso, já tem uma noção, né, do que tá prestes a entrar. Pois é, o Masaki Uasa, como eu falei antes, é meu diretor favorito. Ele já tá meio velho, assim, nasceu em 65. Ele é diretor, animador, ele faz storyboard também e é roteirista. Ele, tipo, quando as pessoas falam dele é pelo estilo dele que é diferenciado, assim. Ele usa cores muito vibrantes, usa um estilo diferente de animação, de desenho. Ele sempre traz alguma coisa inovadora. E a primeira vez que ele trabalhou foi naquele animezinho pra criança, o Chibi Maruko-chan. Ele fez a abertura e o encerramento da primeira temporada, em 1990. Daí ele fez um monte de filme e série que são aclamados, tipo... Aclamados entre aspas, né? Aclamados entre um público específico. Dentro do nicho, É. ela é muito aclamada. Mas Exato. Ultimamente ele tem feito mais sucesso com as últimas obras dele. Então, por exemplo, ele fez Kaiba, The Tatami Galaxy, Ping Pong The Animation, tudo como diretor. E mais recentemente teve Devilman Crybaby e o Eizouken, que fez sucesso e polêmica lá pelo visual. Ah, sim, verdade. Acho que o mais mainstream dele aí seria o Eizouken, acho. O Devilman Crybaby também foi bem assistido, não, né? Pô, né? Não, mainstream eu quero dizer que não tem tanto do Yuasa, talvez no que tange a animação maluca, Claro. uma narrativa bem doida, assim. Sim. Uhum. E agora ele fez Japão Submerso, né? E vai ter mais um filme dele ano que vem. Olha só. Ele já se aposentou. Ele era presidente da Science Saru, que era a empresa que ele mesmo fundou. Com a eu não sei pronunciar esse nome. Fala do jeito brasileiro. Eunyeon Choi, que é uma sul-coreana. Eles abriram em conjunto esse estúdio, fundaram juntos. E Inuo vai ser lançado ano que vem. E acho que vai ser a última obra com o estúdio, talvez, dele. Não sabemos onde ele vai. Mas, se ele no vai caso voltar. ele vai se aposentar. O estúdio fechou? Não, o estúdio continua agora com a Eunyeon Choi. Ah, tá, ela vai assumir. Desculpa, fiz tu repetir o nome dela. Só que ano que vem eles vão lançar esse Inuo e ele não vai mais fazer parte do estúdio. Então não sei se ele vai voltar, sei lá, em outro estúdio, alguma coisa, ou ele vai parar de vez. Mas já tá numa idadinha avançada, né? Já tem Nossa, 55. Mais ou mano, menos. hoje a gente vive até quase 100 anos, mano. No Japão o cara vive até os 200, acho, mano. Nossa, mano, mas a cabeça do cara não vai ter tanto neurônio pra isso. Olha como é que é a indústria de animação japonesa, tá ligado? Ah, sim. Imagina um velhinho acordado 20 horas o dia, velho, trabalhando. Tu acabou de descrever o... Como é aquele do estúdio Ghibli? Miyazaki. Ué. Miyazaki. Miyazaki. Porra. É isso aí, cara. Caralho, está esquecemos- calibrado, Ah, pessoal. mano, ó, a gente já pediu desculpa em vários casts pela pronúncia. Não é nossa obrigação saber falar certinho, porque a gente não sabe falar. A gente tenta, juro que a gente tenta, cara. A gente não menospreza isso. Pode cobrar a gente quando a gente fizer o curso de japonês. Aí pode... É que a gente Isso. tenta. Se a gente só falasse foda-se, não é isso. A gente tenta, mas é difícil. Realmente. Então eu acho que ele não vai parar, assim. Ele não ia conseguir ficar, tipo, em casa, assim. Ah, vou tomar um suquinho, ficar aqui parado na minha rede. E tem aquela parada lá, né? Que quando tipo, o cara para de trabalhar, aí sim o cara envelhece muito. Porque a cabeça Verdade. para, daí o corpo para, e daí vamos de base, né? Só mais um detalhe aí que... O cara morre, né, mano? vai de base, pô, vai de Pô, base. de base. Só mais um detalhe é que ele, às vezes, ele trabalha como diretor em algumas obras ocidentais. Ele já fez um episódio de Adventure Time. Quê? Hora Aquele da Aventura. Hora da Aventura. Tá Aí, mal. cara. Hoje a gente tá poliglota aqui. Caraca, Hoje é- mano. Gringos vão passar Cara, vergonha. Tá difícil. Que eu gosto muito do Masaki Yuasa, quase falei massacre de novo, é porque eu gosto como ele dá uma cara só dele pras animações que ele faz, pras histórias que ele faz, a ponto de, por exemplo, eu li Devilman, né, e eu gosto muito do Gonagai, do estilo que o Gonagai escreve, apesar de ser bem antigo, né, e quando ele foi tipo, lançado, que ia ter uma animação do Masaki, eu pensei, nossa, mano, não tem como ele conseguir fazer alguma coisa boa, porque, tipo, os dois parecem estar
dois lados da moeda totalmente diferentes, apesar de ser da mesma época, tá ligado? Uhum. E, cara, o Devilman Crybaby é outra coisa, tá ligado? Não tem nada a ver com o Gonagai praticamente. Tudo bem que tem algumas coisas ali que são bem semelhantes, tipo, a questão de ele querer passar bem o massacre em Devilman Crybaby, mas, tipo, a pegada é totalmente diferente, tá ligado? O Gonagai dá a cara dele em todos os trabalhos que ele faz. É tipo, é tudo... O é tudo... Gonagai ou o Yuasa? Opa, o Masaki, ele dá a cara pra todos os trabalhos que ele faz, cara. Fica totalmente distoante de outros trabalhos e, tipo, no núcleo dele, né, dos trabalhos dele, aí, tipo, é bem a cara dele, tá ligado? Bacana. Outra coisa que eu achei que também tem a ver com o massacre nesse 2020 Japão Submerso é que, igual o Devil May Cry Baby, é um anime que ele é baseado em algo muito antigo, que ele teve que fazer certas readaptações pra fazer sentido hoje em dia, né? Uhum. Porque, tipo, a história original, ela é de 1970, de um livro de um cara chamado Sakio Komatsu. Com o mesmo nome, né? Japan Sinks. E aí os dois pontos que eles mais tiveram que mexer, digamos assim, para ficar mais fácil do público atual perceber e entrar e engajar na história, é a questão da tecnologia, que em 1970 não tinha a questão dos celulares, não tinha a comunicação, que a gente vê como funciona hoje. E a outra é que no livro de romance, os protagonistas da obra são grandes governadores, grandes políticos tentando resolver o problema mundial. Porque naquela época as pessoas se baseavam muito em quem estava acima, né? Quem tomava conta do país. E para que a nossa geração entendesse e comprasse a brincadeira, comprasse o anime, eles colocaram tudo isso em cima de uma família, que é o mais habitual de hoje em dia, né? Então quem que eu quero ver na televisão? É uma família que eu consigo me ver, que eu consigo me botar no lugar, ou é uns caras que eu nunca vi na vida tentando resolver um problema? Então eles fizeram algumas adaptações para conseguir fazer com que o público consiga engajar dentro do anime. Em vez de botar um protagonista homem, tipo, genéricos, eles botaram uma família, não genérica japonesa, mas uma família normal japonesa. Normal bem entre aspas, né? Que eles mudaram de propósito para tirar esse estereótipo do Japão faz isso, o Japão faz aquilo. Eles pegaram várias pessoas como se fossem vários lugares diferentes, né? Uhum. Um é de filipense, o outro é o próprio Japão, o outro vem dos Estados Unidos. Fala filipense mesmo? Não sei. Filipino. Eu chutei aqui. Filipense, velho! Meu amigo. Mas realmente essa atualizada que eles deram na narrativa foi muito importante, porque, enfim, ia ser um anime bem mais político e mais chato, eu até diria, né? Se fosse uma coisa tipo vários líderes mundiais tentando resolver o problema. Não que não seria interessante, mas eu acho que o alvo ia ser outro, né? Acho que não tem uma pegada muito anime que vai pra Netflix, eu diria, né? Porque a Netflix, pra quem não sabe também, né? É o único lugar onde tá disponível esse anime, né? Pelo menos oficialmente falando. E eu não cheguei a pesquisar a fundo sobre isso, mas eu acredito que ela tenha participado do comitê de produção, né? Mas, de qualquer jeito, trocar essa ótica, né? Em vez de ver de cima o desastre, a gente tá vendo de baixo, então. A Exatamente. gente tá sentindo na pele, fica muito mais fácil entrar na história, né? Mas, falando em entrar em história, eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre a obra mesmo, a obra em si. E apesar da premissa ter falado um pouquinho do que vai tratar, porque basicamente é essa, né? A ideia é sobreviver. Não tem uma grande tipo, vou me tornar Hokage, né? Não tem uma vibe assim. Então tu já consegue ver que não tem bem um lugar pré-definido. Seria um slice of life no meio do caos, né? Basicamente. E eu queria começar então contigo, Patrick, pra ter uma noção de... Tu assistiu, na verdade, bem recentemente, né? Terminou aí e veio pra já matar no cast. Eu queria saber de ti, tá bem quente na cabeça, como é que foi esse teu primeiro contato, né, com os primeiros episódios, como que isso te impactou? Então, a minha ideia inicial de quando eu botei pra assistir o anime era maratonar. Só que no primeiro, segundo, terceiro episódio eu já vi que não era uma boa ideia, porque é um anime que tu precisa refletir sobre ele, né? Mas o primeiro episódio ele tem uma força bem grande, assim, quanto a te inserir no que vem, no que tá por vir, assim. Ele não te dá muita noção, ele te deixa meio perdido, né? Confuso. Acho que ele passa isso muito bem, né? Que é o sentimento que os personagens que a gente tá acompanhando estão.
E ao mesmo tempo ele te faz até tu querer entender, legal, e agora, assim, tipo, o que que vem a seguir, né? Então, a direção, ele constrói bem a história. Então ele te passa uma certa importância dos personagens, né? E por isso tu tem a vontade de botar o próximo. E por que que eu falei que não dá pra maratonar? Que assim, ele começa a te passar uma história tão realista que se tu botar direto aquilo ali, tu perde os detalhes que, sei lá, talvez o próprio diretor queira que tu não passe assim tão rápido, entende? Também aconteceu comigo que na segunda-feira, eu acho, o André falou assim, dá uma olhadinha nesse anime e tal, ver se tu gosta pra poder ver e tal, e talvez pra fazer um cast. Aí era noite, vou botar pra ver uns 4 seguidos. Cara, quando terminou o segundo, eu mandei um WhatsApp pro André, falei, cara, eu vou ter que parar de ver isso aqui, cara. Não dá, Não né? não dá pra te ver numa sequência só, porque como o Patrick disse, além de ele ter umas informações que tu para pra pensar pra poder fazer sentido, ele faz com que tu sinta uma certa empatia com os personagens e tu se envolve com aquilo e tu pensa, pô, e se eu tivesse ali, se acontecesse comigo, a minha família, e aí tu queres digerir aquilo de forma gradual pra poder... Não, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio agora que eu já entendi bem o que aconteceu nos anteriores, né? Ou agora que eu aceitei algo que aconteceu ali, né? Sim, não, só pra gente ter uma noção, a gente ainda vive num país onde isso é completamente, quase impossível, né, acontecer um terremoto no Brasil, assim, sabe? Então tu imagina um japonês assistindo isso, cara. Exato. É assim, ó, deve ser de outra... Sério, não consigo nem imaginar se colocando, porque o cara pensa, cara, se isso acontece hoje, pode ser o amanhã aí, sabe? Olha que coisa louca, sabe? E a tua primeira impressão, Dude? Como é que foi esse teu primeiro contato? Eu dei uma paradinha também depois do episódio 2 ali, que tava meio pesado, velho. Porque o Japão Submerso 2020, ele me passou muito o que o Hadashi no Gen passou. Se vocês não sabem, o Hadashi no Gen é um filme, curta-metragem, eu não lembro direito de ser um filme ou uma curta-metragem. Faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro muito bem de uma cena muito icônica que é o quê? É um anime, né? Filme, enfim, que ele trabalha a questão da bomba atômica, né? Quando o Japão tomou a bomba atômica. E tem uma cena muito famosa que é a bomba caindo em Hiroshima, né? Cara, me passou o mesmo sentimento, porque, tipo, tá tudo às mil maravilhas quando vê, bum, toma um baque no primeiro episódio. Aí, tipo, tem encontro da família, papapá. O diretor trabalhou muito bem isso, né, cara? Tipo, deu merda, a gente morrendo e tal. Aí, tipo, a família se uniu, todo aquele amor e não sei o quê. Aí chega no episódio 2, todo mundo feliz, comendo, quando vê te dá um tupac. Aí ele, cara, ele tipo assim, ele te quebra. Ele te quebra, ele te reconstrói, ele vai lá e te quebra de novo, mas ele te quebra mais forte ainda, tá ligado? Daí ele vai lá e te reconstrói de novo e vai lá e te quebra. Sentido, é que tu já tá sentido das primeiras, né? Então, cara. não dá pra digerir. São só 10 episódios, né, cara? Não tem como o cara ter uma pausa grande entre uma tragédia e outra, digamos assim. Mas, assim, eu tenho que ressaltar muito bem que, cara, fazia tempos que eu não vi um primeiro episódio executado de forma tão perfeita, cara. Porque, tipo, parece que foi tudo timadinho certinho, não teve nada que foi em excesso, nada que faltou, sabe? Eu acho que o episódio 1 e 2, até eu digo, que foram os melhores episódios pra mim. Sem É o dúvida que abre o nenhuma. anime, né? Já mostra, ele já fala assim, ó, cara, é isso que vai estar rolando daqui A pra essência frente, tá no ligado? episódio 1 e 2, cara. Se tu olhar o episódio 1 e 2 e não gostar, nem precisa olhar o resto. Mas não gostar no sentido de achar ruim mesmo, porque a sensação vai ser ruim. Não, eu digo de não gostar porque é bem pesado, sabe? Então, a pessoa talvez fique um pouco sentida, principalmente em época de coronavírus, quarentena, o cara tá presente de casa, aí o cara dá uma segurada, porque tem que ter um pouco de cabeça pra ver esse anime. Isso com certeza não é um anime pra pessoas que são mais sensíveis a temas mais fortes, né? Porque ali tem de tudo, então é um desastre natural, né? Então... até mesmo o gore eles têm um pouco, né? Sim, não. Não deixa de mostrar as cenas. Até o gore eu digo que é a realidade, né? É como realmente aconteceria certas coisas, pensa, caraca, ele não tá sendo demais. Não, realmente pode acontecer isso, tá ligado? É uma situação que a cabeça explode. Teu contato foi parecido com o nosso, Wesley? Eu acho que depois de todo mundo falar isso, eu tô me sentindo um monstro dessensibilizado. Meu Deus, lá vem. Porque Puxou 10, mano. Eu não, rushei até o 4. Daí eu parei. Eu Mas vi até tá o bom. 4 também. Não, eu vi até o 4 a primeira vez também. Mas tu sentiu também essa pegada impactante no começo, ou não? Tu realmente tem um coração de pedra aí. Não. Eu entendo a ideia e eu achei impactante o primeiro episódio. O segundo ali no final, talvez me perdeu um pouco ali, mas pela
suspensão de descrença, enfim. Mas. Depois a gente fala sobre isso. Né? Depois a gente fala mais sobre isso. É isso no geral. É isso só. Assim, ó, É só isso. Só pra não ficar redundante, então. Não, só vou falar. O primeiro episódio eu gostei bastante, assim, achei, pô, diferenciado. Como é que isso aí vai dar 10 episódios? Eu já tava pensando. Entendi. Vai longe. Episódio de pau no cu e gritaria, né? Exato. Uma coisa que é bem legal entender é. Na verdade, tu não entende, né? Uma coisa legal que tu não entende, que o diretor te passa bem aos poucos. É tu saber que tudo que tu tá vendo é uma família só, né? Até eles se reunirem, né? É. Ah, sim. É verdade. Depois ele vai. E é legal, né? O Yuasa, ele. Eu não sei, eu assisti, né? Eu não assisti Ping Pong, eu não assisti o Tatami Galaxy, não consegui digerir. Mas a narrativa dele é muito pouco expositiva, né? Não é algo que ele, assim, ó. Aqui nós temos a família Mutou. Essa é a mãe, essa é a filha, esse é o pai. Eles estão trabalhando, mas eles não sabiam que estava prestes a acontecer. Tipo, não tem isso, sabe? É um negócio que, cara, tu absorve organicamente, sabe? Tu vai absorvendo, tu vai entendendo. E muitas vezes, muitas cenas, inclusive, dessa que o Patrick citou, né? Que se uma pessoa muito é muito sensível a esse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de... Eles chamam de gatilho, né? Tipo, porque tem gatilho de estupro nesse anime, tem gatilho de tragédia, tem gatilho de gore, né? Tipo, realmente cenas violentíssimas. Uhum. Ele trabalha religião também. Então. Achei muito louco isso, aliás. Pois é, a gente chega lá. Very Mas ele trabalha muitas coisas diferentes em poucos episódios, então, se tu maratona, cara, eu afirmo, né? Tu não consegue absorver tudo. Eu não maratonei e eu ainda não consegui absorver tudo que o Yuasa quis passar com essa história, eu tenho quase certeza, assim. Não chegou no nível Devilman Crybaby, eu acho, porque é mais pé no chão, né? Que o Devilman já parte pra um sobrenatural, né? Meio doidão. Mas eu acho que o 2020 Japão Submerso aí chega perto no que tange a levantar reflexões, né? Principalmente nesse começo que impacta muito a gente. O André, tu tinha falado sobre uma direção mais expositiva, né? Que ele não aborda tão tipo assim, não entrega tanto de bandeja a narrativa, né? E tem uma cena específica, não é spoiler, tá? Relaxa. Que é uma cena que eles estão caminhando na cidade destruída. E daí, dois grupos vão se separar, né? Que é a família Muto e um dono que vai pro seu depósito com comida, sabe? E, cara, tem uma cena que o diretor fez, cara, que eu fiquei, nossa, mano, perfeito, velho. Que é tipo, o carrinho de compras totalmente cheio de comida andando e as pessoas andando junto com o carrinho, tipo, dizendo, não, eu vou pro leste com ele. Porque, tipo, as pessoas estão seguindo, tipo, meio que a comida, a necessidade básica, sabe? Enquanto a família Muto tá procurando um pouco de esperança, tá ligado? Tá tentando seguir em frente. Então, meio que naquele ponto é dividido, e daí tem aquela cena que é, tipo, o carrinho passando e um velhinho andando, e daí, tipo, umas pessoas andando e olhando pro carrinho e tal, e dizendo que vão pro leste, cara. Nossa, mano, ali nossa, foda. Tipo assim, um detalhe que ninguém percebe, mas que faz diferença, você percebe, sabe? Ele sabe o que ele quer mostrar e quando ele quer mostrar. Não, e outra coisa do anime que chama bastante atenção é o fato de ele mostrar tragédia, ele mostra realmente coisas acontecendo o tempo inteiro, uma atrás da outra e tal, só que ele não fica dramatizando cada coisinha que acontece, tipo, ele não fica, aconteceu tal fato, bota uma música de suspense, faz... Não, algumas coisas ele até faz pra chamar um pouco de atenção pra aquilo, só que, cara, tu estás no meio de quase um apocalipse, tá quebrando tudo, tá morrendo bastante gente, tá acontecendo coisas e tu tens que sobreviver. Então, aconteceu isso? Legal, show, deu o teu luto, agora continua, vai pra frente. E o anime tem que seguir. Eu achei muito bacana essa puxada, porque às vezes, isso é um dos motivos que me fez não maratonar ele, porque eu via, não, peraí, o anime não quer dar uma parada, mas eu vou ter que dar uma parada, porque vamos devagar. Complementando isso, cara, eu acho que tu até citou o luto ali, eu acho que eles nem têm tempo, né, pro luto, cara. Não tem como, sabe? Não, assim como a gente que tá assistindo não consegue digerir tão rápido tudo que tá acontecendo e o impacto do que é a perda de um personagem, de um ente querido, né? Porque vai ter morte, sim, obviamente, já ficou claro, eu acho, né? Terremoto, né? Pelo amor. E, tipo assim, tu pode estar preparado pra algumas, pra outras não. E como o Hugo falou, o Yuasa, ele optou por... Apesar de ter umas cenas, tipo,
começa a quebrar a casa da menina, e aí entra uma citação, né, acho que eu não lembro agora se é um poema dela, uma historinha que ela fez pra escola. E aí, tipo, a câmera tá mostrando meio que em câmera lenta, tudo quebrando, assim, e por fora, assim, tá sendo uma narração dela. O meu pai construiu a casinha pra gente. Ele colocou a luzinha no quintal. A nossa família é muito feliz ali. E atrás sei lá, quebrando tudo, terremoto, casa caindo. Esse é o nível de dramatização, mas isso acontece pontualmente, sabe? Não é algo que tá presente, assim. Então seria uma tragédia sem drama, parece, né? Tipo, cara, aconteceu, bola pra frente. Ele não fica remoendo, tá ligado? Acho que até porque teria perca de tempo. Porque daí ele ter que ficar remoendo todo mundo. Imagina, ter que remoer todo mundo que morreu. Aí não dá, né, cara? É claro, não tem tempo pro luto. A gente tem que seguir em frente, tem que sobreviver. E quando ele faz essa coisa da casa sendo destruída e o poema é meio que a idealização e a realidade, sabe? Pô, aquela expectativa realidade, aquela. É, clássica. Bem nessa. Eu concordo contigo. Esse tópico que a gente falou bastante, a gente não consegue respirar, nós mesmos tem que parar e ir pra fazer outra coisa pra digerir. Eu acho que o diretor ele teve uma mão bem acertada nesse quesito, porque em um desastre você não tem tempo algum pra pensar, não tem tempo algum pra ficar triste, né? Tudo tu tem que estar na tua cabeça, seguir em frente e sobreviver. Então, esse fator, ele faz com que o anime seja esse drama realista que a gente viu, né? Então, se fosse diferente, se tivesse um tempinho pra te ter um descanso, se tivesse um tempinho de alívio muito longo, tu ia acabar se desconectando da história. Eu acho que ia acabar entrando muito pra uma ficção, quem sabe, né? Uhum. E, claro, obviamente é uma ficção, mas eu quero dizer que a ambientação ia fugir do realismo que tu citou. Uma coisa que eu achei bacana é que ele não ficou voltando no passado, digamos assim, não tinha flashback o tempo inteiro. Tipo, como tu disse, André, tem alguns pontuais pra te colocar naquela situação, só que não ficava, lembra quando... A gente vê muito anime ou muito filme de destruição ou desse tipo de assunto que acontece isso, de eles ficarem no passado, quando eu tinha 5 anos de idade, acontecia isso, então agora a gente volta pro dia a dia. Não, tipo, tá acontecendo, ainda tá acontecendo as catástrofes, vamos viver, vamos pra frente. Isso eu achei bacana. E bom, a gente poderia falar de muito mais sobre essa esfera de tragédia, só que a gente acabaria tendo que entrar pontualmente em spoilers aqui, não é muito a ideia do cast, mas eu adoraria falar com vocês sobre os personagens de 2020 Japão Submerso, porque assim, cara, eles abordam um tom de, claro, dentro da ficção, mas um tom de realidade, são realmente muito vívidos, assim, cara. Muito críveis os personagens, sabe? Eu consegui simpatizar muito com eles. Por mais que eu detestei, acho que todo mundo aqui, não sei, né? Achou muito chata a protagonista, mas... Eu gostei. Ela é uma criança, ok, vamos lá. Não, mas é que eu consegui simpatizar com ela. Então vamos começar a falar um pouquinho, aproveitando o gancho aí, falar um pouquinho da Yeonmu. Cara, como eu falei, eu não gostei dela, mas é porque ela tem os seus 14, 15 anos. 14. Mas ela, claro, obviamente, mais imatura, né? Só que, mesmo assim, ela... É muito difícil falar porque, porra, ela tá no meio do desastre fudido, né? Mas ela tem umas decisões, assim, que... É adolescente parece que não, chato, mano. Não, é o adolescente mas é que chato. não tica, mano. É que tipo assim, a única justificativa ali é que ela... Acontece uma sequência de tragédias envolvendo ela, e eu sinto que ela tá absorvendo aquilo como culpa, né? Algumas mortes ocorrem, acho que é no episódio, não lembro agora sendo 1, 2, 3 e 4, sequência, assim. E basicamente são decisões que ela tomou e alguém pagou. Então eu acho que pra uma pessoa de 14, 15 anos, eu acho que pra qualquer pessoa, na verdade, que começa a levar isso como culpa mesmo, começa a se corroer, sabe? Não sei, eu não sei se foi só eu que senti isso, talvez isso justifique a infantilidade dela, até meio irracional em alguns pontos, na minha opinião. Mas foi isso que eu gostei nela, porque, tipo assim, deu pra perceber, como tu disse, aconteceu todas essas tragédias uma em sequência da outra, ela começou a se cobrar e ter certas atitudes de menina mimada pra tentar resolver, né, jogar a culpa em outra pessoa, tipo, largar esse fardo das costas dela, só que a gente consegue crescer junto com ela, eu achei, durante Sim, totalmente. Isso que eu gostei, pela evolução que a gente conseguiu ver nela, uma menina de 14 anos sabendo lidar com isso.
Quer dizer, no início não sabendo lidar, mas que ela vai trabalhando isso com ela, né? Ela e o irmãozinho dela, no caso. Eu queria só dizer que ela tem um ponto que ela causa muitos problemas, ela sente essa culpa, e eu não sei bem, mas ela parece que esquece depois, ou não sei se ela supera, ou o que é. Talvez entre um pouco nessa de não dar tempo. Exato. Sim, eu entendo. Mas em algum momento ali eles têm um tempo depois, e daí tem até um drama em relação a isso, né? Tem É, uma... tem uma cena específica que é bem... Uma ótima cena, inclusive, né? Uhum. Bem rápida, porém bem necessária, assim, dentro da construção da personagem dela e também da mãe dela, né? Eu acho que é dessa cena que você tá falando, não sei. É essa que eu tô falando. Eu acho que é dessa cena. E o Wesley tá falando, não tenho certeza. Eu também acho, mas não tenho certeza também. Você também acha? Então... Mas cara, e... Bom, e aí o Mu é isso, eu acho que ela tá ali pra ser a personagem principal mesmo, eu acho que a gente acompanha essa tragédia toda sob a ótica dela, né? Onde tudo a gente vê e sente essas angústias dela, né? A gente consegue, apesar de ela passar um pouco, né, tipo, ok, aconteceu, passou. Ela, ao mesmo tempo, a hora que acontece, a gente consegue ver a dor, né, que aquele personagem tá sentindo no momento. Ela junto com outros também, né? Mas ela, por ser a protagonista, eu imagino que era uma atenção especial. E até na própria animação, sabe? Dá a impressão que ela se contorce mais. Eu não sei, cara. É algo do Yuasa isso. Acho né? que o ponto principal da Yomu pra mim, se tornar um personagem tão, tipo, não expressivo, mas tão vivo, foi literalmente os primeiros segundos após o terremoto. Porque um protagonista genérico, não que ela seja protagonista, mas um personagem genérico, ele tomaria uma atitude totalmente diferente. Porque o que aconteceria? É mostrado um pouco da relação dela com as amigas dela de corrida ali da escola e tal. E após ocorrer o terremoto, ela não toma aquele posicionamento de eu preciso salvar os meus amigos, eu preciso fazer alguma coisa. Ela literalmente entra em pânico e corre. Cara, é isso, entra em pânico e corre, cara. E, cara, é uma coisa que você faria, tá ligado? Que, por exemplo, eu tô em um estabelecimento, deu um terremoto, caiu, sei lá, tem a garçonete ali, 3 kg de tora em cima dela. Talvez um protagonista genérico salvaria ela, mas nós, como pessoas, a gente ia querer salvar a nossa vida primeiro, sabe? Pô, Então... se for 3 kg, tu levanta. Eu ia dizer isso. Tu entendeu, cara. 6 toneladas ali. 3 toneladas, vai. Mas 2 3 toneladas, quartos. lá 3 esmagada, né? Daí já não tem Hulk que levante 3 toneladas. Tá bom, Mas meio... O Dude é desses, né? Se tiver 3 quilinhos em cima de ti, ele não vai te ajudar. Só chora. Largou. Não, mas enfim, é isso que eu... Vamos saber, mano. Isso foi um dos pontos, né? E outro ponto foi o quê? Cara, vamos cair na real. Adolescente é chato. Então, ela retratou muito bem o que é um adolescente, sabe? Tipo, Você que está ouvindo que é adolescente, você não é chato. Tá? Tipo, numa situação dessas, adolescente seria muito chato, tá ligado? Porque, tipo, tu não tem noção de nada, sabe? Tu não tem noção de A nada. gente já atacou criança, agora estamos atacando adolescente. A gente tá acabou, daqui algemado hoje. Gratuidade, né, velho? Meu Deus, eu vou pra cadeia. Mas, enfim, Meu amigo. ela realmente passa aquela imagem do que um adolescente faria nesse momento, sabe? Tipo, ter algumas decisões egoístas, ter um comportamento irritante numa situação que a gente precisa de calma, porque os adultos têm calma e tem um pensamento mais lógico pra coisa, né? Mas o adolescente não, ele só quer tomar decisão estúpida, idiota. Mano, ele só age pelo instinto, basicamente, né? Mas a criança, ela tem o pensamento lógico, como podemos ver do Gol. Não, mas o gol aí o cara tá O Gol é avançado. Mano. O Go é um motivo de odiar a protagonista, só chora. Ô, louco. Explica aí, então. Vamos lá. É que assim, vamos falar de outro personagem então, já que a gente tá apresentando os personagens. Citando o Go, que é o irmão da Yomo, né? O Go, ele não deve ter direito nem 9 anos, né? Ele deve ser uma criança menor. Acho que era 8, fala. Não lembro agora. O motivo de odiar a protagonista é porque o Go, ele te dá um contraste muito grande de personalidade e maturidade. Quando uma criança, que era pra estar fazendo o que a protagonista fazia, não faz, e tu vê aquela protagonista fazendo esse tipo de coisa, tu começa... Caralho, como assim essa menina que já viveu muito mais que esse menino tá fazendo essas coisas e eu tenho que achar isso normal, entende? Eu tô Quando contigo. É porque ele é gamer, mano. Eu ia dizer isso. Eu achei ele chato pra caralho, velho. Tá louco. Apesar de ele ter as suas próprias convicções ou desejos e às vezes não fazer muito sentido, né?
ele ainda tem a cabeça mais no lugar, ele sabe do que tá acontecendo, ele consegue entender melhor do que a menina, a Yumo, né? Onde que ele tá, o que que ele precisa fazer agora, entende? Então, esse contraste desses dois personagens me faz não conseguir engolir tão bem a protagonista com a falta de maturidade que ela tem. Na né? verdade, é por esse contraste que eu não consigo engolir o Gol. Ô, Porque, louco. Porque basicamente... ele é muito robozão. ele é muito tipo, eu vou fazer tal coisa, eu tenho tal conhecimento, eu vou jogar esportes nas Olimpíadas, coisas desse tipo. Ele vai sempre... Ele é sempre muito lógico, ele leva uma maturidade que os próprios adultos às vezes não estão tendo. E eu acho isso meio estranho pra uma criança de 8 anos. E sendo que a irmã dele de 14 só faz merda. É porque você não conviveu comigo quando eu tinha 8 anos. Ah, sim. O Patrick Imagina. queria ser gamer também. Deixa eu entender um pouco melhor aqui os contrapontos. Então, pro Patrick, tu quer dizer que a protagonista, ela só era uma personagem que tu não gostou ou tu achou mal escrita? Ok, eu queria entender isso. Eu achei em diversos momentos a falta de maturidade ou quão longe ela ia por causa de algumas circunstâncias, sem muita realidade plausível ali, entende? No caso, ela tu não acha que ninguém tomaria uma decisão como ela tomou, tipo isso? Não tão longe. Porque- Com certeza as pessoas tomariam algo parecido, mas não indo tão longe assim, tão drástico, né? E o lance do Gol, Wesley, é que quer dizer que, de novo, tu acha que ele só é um personagem mal escrito ou tu só não gostou dele, assim, como pessoa? Então, eu prefiro ele como pessoa do que a protagonista, mas eu acho que ele é pior escrito, ele é mais ficcional. Entendi. Ele é mais aquele estereótipo da criança inteligente, etc. Uhum. Meu ponto de vista, tipo assim, ó, eu não gostei muito do Gol pela forma como ele se comunica, né? É verdade. Dele. Tá, mas é porque ele é Mas- chato só. Ok, Isso. alright. Do nada, né, cara? Do nada, Oh my cara. god. Como é que ele fala? Awesome. Ele fala Dad, Dad. É, Mom. mom. É chato. Verdade. Mas o que eu quero dizer assim, ó, eu acho ele chato por isso, só que eu acho que os dois combinam, porque, pô, eu conheço pessoas que têm isso na casa. É a menina que ela é a mimada e quer ser a conhecidinha da escola, que tem birra e tudo mais, e o garoto mais novo que é inteligente. Pô, é isso que pareceu, entendeu? Ela foi uma ótima adolescente mimada com as suas birras em evolução, e ele foi uma ótima criança inteligente chata pra caramba, tá ligado? Tipo, Um segundo, você está atacando as mulheres? Dizendo que as mulheres são Caraca, chatas? Tá, parece. crianças, Não, adolescentes e agora mulheres. Agora Parabéns, fudeu, agora Cúpula a do gente vai Trovão. preso, velho. Parabéns, Cúpula do Trovão. Você está fazendo um Agora ótimo acabou. trabalho. eu acabou. falei que a Yumi, como adolescente mimada, fez um bom trabalho. Se Ah, você é um beleza. adolescente mimado, você irá. Você também faz um bom trabalho. É isso aí, cara. Ele tá elogiando o Wesley, não tá falando É mal. aí, velho. Acabou o cast, era essa a mensagem que a gente queria passar pra vocês. Ai, cara, não, mas cara, assim, ó, eu concordo tanto com o ponto de vista do Patrick quanto do Wesley, tá? Eu achei que. Sim, os dois personagens, eles. Tem que abdicar um pouquinho, né, da ideia de que. Pra trama desenvolver, pra ter história, tipo, eles não podiam ser pessoas completamente normais, né? Porque senão eles só iam ficar com trauma e ficar quieto chorando num canto, né? Maravilha. Precisavam se mexer, sabe? Eles precisavam se mexer. Aí a desculpa, né? O motivo que o roteirista encontrou foi fazer, não, esse personagem vai agir assim. Aí ok, mas eu achei ok, tá? Eu acho que na verdade os dois personagens só realçam o pior do outro por estarem os dois juntos ali, sabe? É, mas eu acho que o Gol, ele tira um pouco do fator potencial que tem o resto da família dele. Por ele ser esse tipo de pessoa que ele é, sabe? Porque Fator potencial, me explica aí. é tipo, cara, se o Gol fosse tão impactado quanto a Yumo foi, talvez a obra tivesse outro ponto de vista, sabe? Ela parece ser muito mais viva do que ele. Ele parece ser um personagem, como o Wesley falou, é um personagem superficial, sabe? Porque quer ser gamers e não sei o que mais, e não é abalado. Porra, Agora atacamos os gamers, então gamers são superficiais, velho. É isso aí, Não, velho. cara, eu... Muito Ah, bom. mano, não Muito é bem bom. assim, cara. Meu amigo. Não, tudo bem, beleza. Fechou a dupla dinâmica ali dos dois irmãos. Queria levantar aqui alguns outros personagens, então, né? Que eu acho que pelo menos 2 ou 3 deles é muito importante a gente estar conversando sobre, né? Que seria sobre, quem sabe, a mensagem que os pais dos dois passam, né? Eu acho que
Cara, na minha opinião, aí eu já acho que os pais deles são um pouco mais fora do padrão, porque eles são tão pra frente. Mas tão pra frente que, cara, sei lá, tudo bem, os filhos estão ali, eles não podem demonstrar fraqueza. Mas eu não sei me sentir. Eu achei que tá um pouco irreal, sabe? Muito controlados, assim. Não sei. O que vocês acham aí? Tô levantando a bola pra vocês. E alguém mata? Eu acho que talvez ele queria passar uma mensagem de que postura a geração mais velha tem que adotar perante esse tipo de catástrofe, né? Ter um pensamento otimista pra também talvez não deixar, tipo, os filhos ou a geração que tá por vir mais louca ainda. Porque tu imagina a Ayumu em desespero, a mãe em desespero e o pai mais desesperado ainda. Daí tu vai ter, tipo, um monte de gente louca dentro do anime, sabe? Então tu vê, tipo, desde o primeiro episódio o pai e a mãe tendo uma postura mais positiva, sendo pra front, a mãe não demonstrando tá triste pra não abalar os filhos, sabe? Então é uma postura que não é velha agora que chama, mas enfim, a geração mais velha tem que adotar, né? Mais pouquinho a gente ofende os idosos. Vai chegar lá, o personagem tá vindo. Mas André, mas isso que tu falou eu não tinha pensado, faz sentido, só que também vai de encontro com aquilo que tu tinha acabado de falar dos irmãos ali, topzera ali, cara, que, tipo assim, eles têm que ser um pouco diferente pra não simplesmente cair em choro e o anime parar nos 10 primeiros minutos, né? Isso, eu acho que é um paradoxo, entendeu? Tipo, eu preciso de personagens menos humanos pra fazer uma história funcionar. E aí ele tentou trazer o mais humano possível, porém, né, pra poder seguir o anime algumas coisinhas, porque eles são os diferentes, né, digamos assim, pra gente tá seguindo eles. Tanto que eles pegaram a rota não a que todo mundo pega, né? Na cena do carrinho que o Dude fala. Já mostra um pouco deles, né? Quem é a família Muto, né? Tem até uma parada que é tipo, os nomes dos dois filhos tem uma coisa a ver com seguir em frente, sabe? O Go é tipo, vai em inglês, né? E Ayumu quer dizer caminhar, correr, alguma coisa do tipo. Andar. Olha só. É, uma parada tipo assim, mano, seguir em frente, sabe? Não pode tipo, dar ré. O Hugo surpreso fala isso no anime umas duas vezes. Sério, eu não vi, cara. Meu Deus, cara. Prestou atenção, hein? Eu até entendo, mas o Ayumi eu não tinha parado Sim. pra... Mas eles falam! E tem até uma ligação com o esporte que ela faz, né? Que é tipo, cara, mano. mesmo com tudo isso ocorrendo, tem que continuar correndo, sabe? Não pode parar. Correndo não, caminhando ou correndo, enfim. Vocês entenderam a mensagem, né? Sim, só vou dar um adendo aqui. AlphaGo, velho. Eu deveria ter mandado essa referência do gurizinho que sabe de tudo. É aquela máquina que joga Go, super avançado do Google. Meu Deus. Inteligente. Não sei, mano. Tá- Acho que tu tá foi além avançando. agora, mano. Eu não peguei isso aí. Tô se superando Quer dizer aqui. que tá avançado, Wesley. Bom, cara, outros personagens muito legais aí, eu acho que... Vamos falar um pouquinho do Kite, né? O Kaito. Caiu Eu do acho- céu. Ele caiu do céu, mas... Literal. Mas eu acho que ele entra assim como a gente falou antes, né? Personagens excêntricos, personagens que não seguem a lógica que a gente espera que eles vão seguir. Porque sem o Kite ali, né? Sem esse contexto que ele teve ali, a obra não andaria, né? Não teria como... A hora que ele entra na história, ele vira o protagonista, né? Todo mundo segue ele toma as decisões... Eu diria que até uma parte da história a gente começa a ver um pouco do ponto de vista dele, assim, eu diria, em alguns episódios. Não sei, tô viajando? Não, assim, se a gente falou mal do meu Go, que o Go não é humano o suficiente, é meio artificial, o Kite é totalmente um deus ex machina no anime, né? Eu entendo a função dele, a função narrativa, que justamente se não houvesse ele não ia ter nada, mas já que a gente tá falando de um anime com tema real, né? Tema mais baseado na fidelidade de um mundo real. Um cara desse tipo bem difícil de tu achar. E demorei um pouco pra... Quando ele apareceu, eu demorei bastante pra eu conseguir engolir ele. Engolir algo que tá legal, agora eu vou ter esse cara por aqui. E a maioria dos problemas vão ser resolvidos porque ele existe. Ele é um personagem interessante, contudo, né? Ele é uma personalidade diferente, né? Que tu veria em qualquer lugar. E por isso que a história consegue andar tão bem, eu acho, Eu né? digo que ele é meio robótico no sentido de as motivações dele são muito irreais, ele é muito ficcional, na minha opinião. E tipo, ele é o PewDiePie, né? Basicamente, o youtuber mais famoso do Japão. Do Japão, no caso. É, ele sim, eu só tô, mais famoso do Japão. sim, tô puxando porque eu não conheço nenhum japonês. E assim, é meio... Eu sei lá, ele
Cai do céu. Eu Mas fiquei meio eu acho confuso. que essa é a brincadeira que o Yuasa quis fazer, tipo... Ele literalmente cai do céu, tipo... É, Ele chega pra cabelo dele ser é o Deus branco. Ex Machina, entendeu? sim. Cabelo branco, ele... Olha, ele veio de outro anime, hein? Devilman Pois Crybaby. é. Ele é muito Cara, eu achei parecido, que ele é uma referência total ao cara do Devilman Crybaby, assim. E o não outro sei. é o Akira, né? Vocês pensaram em Devilman, eu tava pensando no Hunter vs Hunter. Hunter x Hunter. Hum. E Lua? Kite. Ah, nossa, tá, ok, não. Tem um personagem com Não. nome igual. Não foi aí que eu cheguei, mas eu quero dizer que, tipo, eu tenho problema, assim, eu quero ser bem sincero. Eu tenho problema com Deus Ex Machina quando ele te pega desprevenido. Sabe? Eu acho que o meu problema com Deus Ex Machina, eu afirmo que o meu problema como Deus Ex Machina é quando a história não... Tipo assim, ó, não deixa claro que vai ter essas coisas, tipo, convenientes, entendeu? Onde tudo é muito bem pensado, tudo é bem estruturado e tal, e de repente, bum, sei lá, o inimigo explodiu porque na verdade ele tinha uma bomba dentro dele e ele morreu. Nada. Nunca foi introduzido isso, tipo, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Bem besta, assim. Ou até o próprio poder da amizade, né? Que muitas vezes é usado como Deus Ex Machina. A partir do momento que fica sendo recorrente isso, tu já entende, tá? Esse anime, ele abusa do poder da amizade, então eu não gosto. Ou eu gosto. Toma uma decisão nesse momento. E pra mim, o Kite chegando do céu, e ele atua como um Deus Ex Machina, desde a hora que ele chega, ele é o Deus Ex Machina. Então, eu acho que, no caso que vocês querem dizer, que vocês não gostaram dele ser um Deus Ex Machina, mas vocês não gostaram do fato de ele surpreender por ser um Deus Ex Machina. Deu pra entender onde eu queria chegar? Entendi. Mais É ou que menos. até aquele momento a história tava passando por um ritmo, né? Um rumo. Quando ele chega, isso muda, né? Ele dita o rumo da história, Aham. entendeu? Ele chega ditando o rumo, ele fala, ó, a partir de agora que esse cara tá aqui, vai ser assim, entendeu? Então, não espere mais algo tipo, sei lá, esse cara vai resolver algumas coisas, muitas delas, inclusive. E se você não quiser aceitar, ok, tudo bem, é uma opção sua. Só que a história se vende assim, entendeu? Então, acho que eu comprei, sabe? Eu comprei, eu não achei, tipo... Claro, absurdo, tem coisas absurdas, né? O Dude até citou, eu acho que vai ser cortado. É. Mas a gente, enfim, pra evitar spoilers aqui, tem algumas coisas que ele faz realmente que abusam, né, de uma situação onde eles estavam, né? Parece que é muita sorte, digamos assim. Até tem o nome do episódio que ele aparece, se chama Nova Esperança, sabe? Então meio que já Uhum. o autor já deixa um pouco encaminhado que, tipo, ele é um ponto de esperança, sabe? Até ele Uhum. distou até de visual dos outros personagens Também. por ser mais esbranquiçado e tipo, ter um cabelo branco. E realmente a cor do cabelo dele, porque depois mostram uns flashbacks lá mais pra frente e quando ele era criança e ele tinha cabelo branco desde quando era criança e tal. Ah, ele platina desde cedo, velho. É, mano, Ele o bicho é platina excêntrico. desde cedo. Mas, e assim, e o Kite é um personagem que obviamente não existe na obra que o Yuasa usou pra ser que foi fonte do material original, né? Japan Sinks lá. Ele é um youtuber, né? Em 1970 não tínhamos youtubers. Quem diria? Pois é, pasmem. E então eu acho, eu comprei ele. Mas tu comprou ele imediatamente assim que ele apareceu? Cara, não. Assim como tu. Eu demorei um pouco pra digerir ele, assim como tu, Patrick, porque ele fica meio à parte, né? Por ele ser tão excêntrico, tu fica meio que aflito, né? O Aham. que esse cara vai fazer? Já deu tanta merda na história que tu fica, pô, o que esse maluco vai fazer, né? Fica meio assim, né? Enquanto ele tá ali, tu fica assim, meio tenso, né? Eu fiquei muito tenso assistindo o anime. Então, realmente, eu concordo contigo que essa entrada dele foi bem abrupta, literalmente. Só dando o adendo de um personagem que a gente ainda não citou, mas que é rapidamente citado, aquele Daniel, bobo da corte. Cara, o que é aquele personagem, cara? Cara, mais eu um que fica não falando, consigo "Right, aceitar. ok." Não. Mas ele é gringo, né, É que eles pô? são, Então deixa eles não ele- são japoneses full, né, cara? Então eles é ok falar. O Japão, pra representar gringos, é um desastre, velho. Porque, tipo, Como parece assim, muito... velho? Eu acho um desastre porque é muito eloquente, é muito, tipo... Meu Deus, ele precisa ficar falando inglês toda hora. E ele só fala coisas sem importância em inglês. Sim, que é pra- exatamente.
Tá, Dude, se tu conhecesse um americano, tu acha que ele ia falar português todo o tempo? Ele só vai falar, yeah, quer dizer, sim. Tu tá numa conversa aí, ok, Patrick, eu estou alright. Não, mano, eu acho muito alright. Mas é isso que estrangeiros falam, cara. A língua principal deles é o inglês, é o estrangeiro. Então não tem por que eles ficar falando toda hora japonês. Mas assim, ele podia falar um pouquinho melhor o inglês que eu ficaria mais feliz, sabe? Porque ele é um estrangeiro que fala o inglês muito japonês, assim, é muito Ah, mas engraçado. normal, os caras não tem grana pra ficar contratando dublador em inglês, mano. Eu Tá. acho. Pode contratar acho, um cara né, que sei. fala um pouco melhor, pá, sem maldade, assim. Tem tanta eloquência de, tipo, alright, sabe? Tipo, ele fala... Alright, Dad! É, Não fala não. me dá agonia. Ai, ai. É, mas esse personagem realmente, ele... Whatever, né? Eu acho que um outro personagem muito importante, né? Além dos que a gente citou até agora, é o próprio... não lembro agora o nome dele. É Haru? Claro, isso. O cara que tá com eles desde o começo, basicamente, que usa óculos, Aqui, né? o personagem que ensina pra gente o que é necessário pra um Nietzsche sair do formato Nietzsche. É isso. Cara, pois é, mas olha só. Esse personagem, de longe, foi o que eu mais vi problema no desenvolvimento. Ele... tudo bem, ele tá com um trauma, né? Existe um trauma ali no começo. Mas vocês não concordam comigo que ele vira completamente outra pessoa do nada? É porque o nosso Deus Ex Machina faz ele sair daquele estado, né? Pois é, mas será que ele sempre foi assim? E aí ele ficou traumatizado e mudou de personalidade e ele voltou a ser ele mesmo? Sim, eu quero dizer que a religião muda as pessoas. Ah, não. Ah, será que foi aquele mini arquinho? Não, não, tudo bem. É lá que ele começa a mudar. Sim. Sim, é lá que É ele lá que começa ele a mudar. começa a mudar. Ah, sei lá, mano. Ô, o bicho começa a mandar rap, mano, junto com o Kite, velho. Eu achei muito doido. Nada a ver, velho. Eu acho que, tipo, pra um Nietzsche sair, é só ele ficar no canto dele quietinho que em um momento tá tudo certo. Ele vai longe sem falar nada. A Yumo já falou lá no segundo episódio, lá Embaixo da Árvore, que ele antes ele era um atletista, né, era o senpai dela e tal, e ele virou um recluso, né, que é o Nietzsche, né, e lá nesse episódio de questão que a gente tá falando, pra mim não dar muito spoiler aqui, quando eles estão num momento de descanso, de alívio, ele consegue lembrar do que aconteceu com ele. Tipo, antes disso tudo rolar. Aí ele lembra disso, ele fala um pouco do que aconteceu com os personagens importantes pra ele, né? No caso, os familiares. E ali ele desmorona. E, tipo, a gente vê também já nos próximos episódios que é o que é necessário, assim. Que a gente realmente se entregar pras emoções e voltar. E o que é um recluso, né? Um Nietzsche é uma pessoa que realmente não quer demonstrar emoção nenhuma, só quer ficar no canto dele. Naquele momento ele já começa a mudar. Ele começa a se abrir pelas pessoas que estão em volta dele porque ele já tá há muito tempo ali, sabe? No começo ele não se abria tanto porque ele não conhecia grande parte. Apesar de ele ter vivido... Eu acho que ele tava até guardando pra ele aquele... Ele tava... Foi o Deus Ex Machina que tentou trazer pra fora um pouco da pessoa que ele era, sabe? Então foi uma coisa bem bacana, porque, tipo, no começo foi apresentado um Nietzsche e ele realmente tinha comportamento de ser uma pessoa daquele jeito que foi falado que ele era. E aos poucos os personagens foram puxando um pouco daquilo que ele era pra fora, né? Principalmente o youtuber famosinho ali. Eu me sinto culpado em julgar mudanças abruptas, porque, primeiro, olha o que tá acontecendo, né? Exato. Então eu, André, me sinto muito culpado. E ainda são só 10 episódios também. Então... E bom, cara, eu realmente queria sair um pouco, né, dessa parte de personagens e tal. Eu queria entrar um pouco mais agora um pouco mais em parte técnica mesmo. Queria saber, cara, se em algum ponto, tá? Se em algum ponto a animação, né, o traço que o estúdio optou por trilhar, provavelmente por orientação do Yuasa, né, que a gente já conhece ele por isso, acharam muito maluco, não conseguiram digerir. O que vocês acharam? Destoou com a obra? Queria começar ouvindo tu sobre isso, Wesley. Tu que já é um fã aí do cara. Então, agora talvez eu surpreenda vocês dizendo que eu não gostei. Eu achei... Eu gosto do traço, mas eu não gosto da animação. Vários momentos ela deixa a desejar, na minha opinião. Primeiro exemplo foi aquele chute da guria. Nossa, mano. Isso aí quebrou a minha mente, velho. Não, eu fiquei tipo...
Enfim, tem vários momentos que eu achei que a animação, ela, sei lá, ela não foi fluida no sentido de ela foi robótico, ela foi estranha, sabe? Vários momentos eu sinto que, tipo, tá travado, ou ele... Tipo, em momentos pontuais, eu achei que, não sei se faltou orçamento ou o quê, que ela ficou meio não natural. Pra 10 episódios, tu já sabe que o orçamento não é lá essas coisas, né? Claro. Mas eu acho que realmente essa cena aí do posto de gasolina, que tem uma cena de luta, né? Não vamos entrar muito nos spoilers, mas uma personagem dá um chute, só que literalmente parece que ela esticou, sei lá, 10 metros de perna pra atingir outra pessoa, tá ligado? Sim, velho. Tipo, Nossa. E tem um enquadramento muito, muito estranho, tá ligado? Mas eu acho que talvez essa seja a única cena que eu posso reclamar com adesões, porque pra mim a animação surpreende-se. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Porque o anime retrata o quê? Terremoto, não pessoas. O foco pode ser um pouco as pessoas, mas tu não tem que dar ênfase, tipo, de beleza pras pessoas, porque o que é bonito, o que é belo, sabe? Entra muito nessa questão. Mas o mais impressionante é o quê? O background. Cara, a animação de background, os cenários, toda a destruição é muito bem desenhada, cara. No sentido de, é muito bem detalhada, cara. Tipo, pega a cena de terremoto ali que mostra o anime, dá um pause e olha o cenário, mano. Toda hora dá um pause e olha o cenário, cara. Tipo, cara, pra mim, ficou muito bem feito, cara. Ficou muito bem feito essa parte da animação. Tem um pessoal na internet reclamando, nossa, a guria tava com um machucado numa perna, do nada, tipo, numa outra parte de animação não tem mais. Cara, o foco não é mostrar, tipo, o físico, sabe? Tipo, o foco é mostrar o ao redor, tá ligado? A destruição, sabe? E nessa parte técnica, ele arrasou, mano. Pra mim, o bicho foi um massacre mesmo. Tu falasse uma coisa que faz sentido. A foto em si é bonita, mas a animação é um cocôzinho. Exatamente. Tem certa... Tipo assim, quando aparecem cenas da ilha inteira, cenas do mar, cenas da floresta, ok, lindo, maravilhoso. Agora, tu tentou fazer aquilo se mexer, meu amigo, como diz o Dude, o André e todo mundo, agora que tá falando a frase meu amigo, cara, não... E eu não gosto desse tipo da animação em si, graficamente falando. Eu não gostei de Devilman Crybaby, a animação também, então é uma coisa minha. Tirando isso, a única coisa que me incomodou foi essa questão mesmo de tentar a movimentação. Não fluiu pra mim. Não que tenha, ai meu Deus, não gostei do anime, não digo pra vocês verem, pelo amor de... Não. É bom. Como diz ali, o foco principal é bem estudado, tudo mais. Cara, a parte de animação não me pegou. Então eu tenho que fazer mais um adendo e dizer que eu que gosto das obras, gosto de Devilman Crybaby, gosto de Tatami Galaxy, achei que essa animação, por mais que, tipo, eu não tenho problema com a distorção dos personagens e coisas desse tipo, mas as animações em si, o movimento tá estranho, eu acho que, tipo, independente de distorção ou não, eu sinto que ele foi meio, sei lá, mal feito, não sei se faltou tempo ou alguma coisa, e tem que fazer outro adendo em relação à trilha sonora, que eu não gostei. Eu não gostei muito da trilha sonora, achei que falharam em alguns pontos, assim, principalmente nos primeiros episódios, assim, do 2, o 3 e o 4, eu senti um problema, assim, de timing e de trilha sonora. Achei que foi muito repetitiva e estranho. Confesso que eu mal lembro, cara, eu tava tão mergulhado no caos ali que eu não cheguei a pegar a parte de trilha sonora, mas, cara... tá um 4-1 aqui já, porque eu concordo com a gurizada. Se bem que eu acho que o Dude, na verdade, ele só interpretou mal a pergunta, né? Ele levou pra um lado de fotografia e tal, e a gente tá falando de animação mesmo, né? Não sei. Mas o tá background, mas... ele tá um pouco envolvido na parte de animação. Não, com certeza, entra tá como lindo desenho, como arte, né? Mas a animação não é o ato de desenhar, é o ato de criar as coisas se mexendo, né? É através do desenho, óbvio. Mas, tipo assim, eu acho que... Apesar de, ok, o foco não era mostrar o machucado, o foco não era mostrar aquilo. Eu acho que, a partir do momento, usando o mesmo exemplo da perna ali, eu acho que se não aparece o machucado numa cena, isso é sim um problema, sabe? Tipo, eu acho que isso é um erro. Não acho que, meu Deus, a obra é um lixo. Não, óbvio que não. Mas eu acho que continua sendo um erro, não dá pra dizer que é perfeito, sabe? Um erro de continuidade. Isso, erro de continuidade. Eu nem vi isso acontecer, tá? Mas a parte que eu menos gosto do Yuasa é quando ele insiste em deformar os personagens muito. Não precisa ser... Cara, teve cenas onde... tipo assim, em cenas onde
a gente tem um clímax onde aquele personagem tá fazendo algo tipo, ou então ele tá prestes a morrer, ou então ele tá numa situação muito maluca e ele realmente tá botando pra fora aquele sentimento humano, que é um sentimento feio, que é um sentimento, sei lá, angústia, egoísta, sabe? E a pessoa ficar feia, né, o traço ficar feio, ele ajuda ao espectador a levar isso pro lado negativo, entendeu? Então eu acho isso bacana. Só que eu tenho problemas com partes, por exemplo, tem horas que tá, por exemplo, só a Yumu conversando com a mãe dela, e é um quadro quase estático, e cara, o pescoço delas tá completamente deformado, tá ligado? Tipo, o rosto tá tudo esquisito, assim. E não tem porquê ser assim, sabe? O anime não precisava, narrativamente falando, não tem porquê aquele personagem tá deformado naquele momento, sabe? Então eu acho que realmente foi só falha técnica mesmo, na minha opinião, né? Então eu concordo, eu não sei se foi isso, pra esse lado que o Wesley quis levar, mas eu tô pra esse lado, assim, eu concordo com vocês. E ainda mais porque é muito parecido com rotoscopia, esse estilo de animação bem realista, assim. Eles tentam fazer... Os movimentos, né? Não De ser foi bem rotoscopia? realista. Eu não sei se foi... Acho que não foi, mas eu sei que, tipo... tem os movimentos serem estranhos usando uma técnica de rotoscopia pra tentar imitar a realidade, sabe? Tipo... Eu acho meio... errado, assim. É que a rotoscopia, a premissa dela é fazer com que o movimento se torne muito melhor do que tu fazer por cabeça, né? De imaginação. É que o movimento fica mais real, né? Mas será que no 2D fica legal isso? Isso fica legal e esse é o intuito, é de tu pegar uma cena e tu meio que traçar por cima pra fazer o mais realista possível. É um estilo de arte. Só que quando tu faz isso, teoricamente, tu teria que ter movimentos fluidos e bonitos, assim, tipo, mas imitando a No caso, realidade. ia ter vários desenhos igual, né? Ia ter que fazer vários frames, né? Dentro desse Claro. corte ia ter que vários desenhos pra ficar bem fluido, né? Sim, e daí isso não acontece ali. Eu sinto algo meio estranho em relação a isso. Me gerou estranheza também. Vai ver, concordo faltou contigo. grana, né? Pra ter 10, só Pode 10 ser, episódios. pode ser, mas é aquela história, né? Não é porque faltou grana que a gente não pode, enfim, criticar, né? De qualquer jeito. Claro. Mas falando de animação assim, tipo, pra mim, não foi tão tipo, ruim quanto vocês acharam. Mas a única parte de animação que eu achei bem fraca, bem não, muito fraca, foi a opening, né? Pra mim a opening foi, tipo, totalmente zero à esquerda. Pra mim não O representou opening, tu diz a abertura? a abertura do anime. Eu achei Mano, totalmente a Netflix pulou todas pra mim, nem vi. Pulei tudo também. Mas eu achei, Netflix. achei fraco também. Eu vi a primeira e a Netflix nem perguntava nas próximas, só foda-se. Menosprezou. Já viram que era feio, já... Não, mentira. Nossa! Mas assim, ficou meio pastel, assim, né? Ficou meio sem peso. sem emoção, sem nada, sabe? Parece que foi só jogado ali pra ter. Alguns estão dizendo, faltou dinheiro, deixa a opening, o que tiver, bota e vai pra frente. O né? ending também nem precisa botar, bota só a tela, só os créditos ali, tá tudo certo. Mas eu queria, pra gente poder já encaminhar pro final, na verdade, a gente já falou bastante sobre, eu acho que quem ouviu até aqui, cara, acho que ou já vai pensar em assistir, ou realmente já viu que não é pra ela, né? Mas eu queria ver com vocês um a um mesmo, cara, os pontos assim, ó, algo assim, ó, sucinto, objetivo, os pontos positivos, os mais positivos, né? As principais reflexões que vocês conseguiram tirar de 2020 Japão submerso. Começando aí, vamos na ordem, Dude. Cara, pra ti, por Os gentileza. pontos negativos que a tipo, obra o me que passou. mais te marcou, o que tu mais tirou dessa obra, sabe? Eu acho que passa muito, pra mim, pelo menos, com muita ideia de como o Japão é um país forte, sabe? E, cara, já teve tantas coisas ruins acontecendo com o país, e mesmo assim o país sempre se reergue. Teve a questão da Segunda Guerra, o país se reergueu. Teve vários terremotos que foram, tipo, em escalas abusivas no país. E, cara, tem até terremotos recentes, acho que não dão nem 15 anos, que, tipo, dá um terremoto, dá 2 dias e já consertaram tudo, sabe? Então, tipo, é um Pô, país... isso é muito doido, cara. É um Às vezes país... cai um Cara, peraí, pedaço inteiro da estrada, assim, os caras constroem em uma semana, cara, lá no... O Japão é muito doido. E o anime me passou muito essa ideia de, cara, como o Japão é um país que se reergue, cara. Tipo, pode bater quantas vezes quiser, cara, mas um japonês sempre se reergue, tá ligado? E isso é muito passado na obra. Isso foi uma mensagem muito forte que me atingiu bastante, eu gostei muito. Cara, de pontos negativos, eu acho que foi um pouco, acho que exagerado, sabe?
a questão, tipo, que o autor quis passar de terremoto, sabe? Porque terremoto é um negócio forte, mas não é tipo um negócio que é tipo em tanta sequência, assim. É ficção, É, né, sim, mano? ficção, Entra mas- na ficção. Mas eu acho que dava pra dar uma segurada, sabe? Tipo assim, deu um terremoto, beleza, então. Nada. Não é tipo terremoto, vulcões, explosões, terremoto. Terremoto. Parece o filme 2012 lá, o Fim do Mundo. Basicamente. Mas, ô Dude, se tu for ver bem, a catástrofe não é só o terremoto, tá? Sim, O próprio sim, anime ele sim. explica melhor, mas não é só o terremoto a catástrofe. Eu não tenho lugar de fala porque eu nunca vivi nada parecido, então eu não faço ideia de como é um terremoto, não sei se tem mini terremotos antes, eu não sei o que acontece num cenário como Todo esse. mundo aqui É passou porque- por isso, né? É porque como a obra pra mim teve um impacto bem realista, sabe? Eu acho que esse exagero climático, não vou dizer climático, né? Esse exagero de cataclisma, não sei o que falar, pra terremoto terremoto, foda-se, Esse terremoto, enfim. Terremoto. Eu acho que se não tivesse tanto esse exagero de catástrofe, eu acho que pra mim o anime teria um impacto bem maior. O lado positivo pra mim desse anime que ficou muito na minha cabeça é a questão mesmo de ser um anime tragédia, ser muito drama, porque a vida é isso. Eu achei ele muito pé no chão nesse sentido, assim, de não tentar criar certas coisas e ficar muito em cima e trabalhar a cena. Não, cara, é realidade, é a vida. Quando acontecer o terremoto, vai acontecer isso, e pode acontecer isso, pode acontecer isso. Esteja preparado, sabe? Achei muito bacana isso e te faz se colocar no lugar, mesmo nunca tendo passado por aquilo, tu para e pensa, o que eu faria agora? O que eu faria? Quem foi a última pessoa que eu conversei ontem? Então, essa loucura foi, pra mim, cada episódio me fazia refletir um pouco nesse quesito. O lado negativo do anime pra mim é a questão que a gente falou da animação, que em alguns momentos me tirava um pouco de apreensão, assim. Basicamente foi o que a gente falou ali antes, é só essa parte da animação que me incomodou. Eu achei os personagens bacanas, cada um no seu quadrado, digamos assim, né? O Kaito eu não fui muito fã, talvez seja um dos pontos negativos, mas vocês no próprio podcast aqui gravando conseguiram fazer com que eu entendesse que às vezes talvez ele fosse necessário para fazer o anime andar para frente. Então eu até relevo a vinda dele para o anime. Falando em uma frase um pouco de crítico, Japão Submerso é uma ótima história com uma péssima animação. Ela vale a pena ser vista. Tu se acostuma muito rápido com a forma de animação, né? No formato de desenho, traço, até a própria animação em si. Depois de tu conseguir se acostumar tão bem em isso, vale muito a pena tu assistir a obra, né? Que a história é impactante, ela te traz uma noção diferente, né? Que é bem pé no chão, realmente. Tu acompanha o que aconteceria com uma pessoa lá dentro. Que normalmente em outras mídias não é totalmente isso. Sempre tem alguma coisa que é muito Deus Ex Machina, tu não consegue engolir tão bem. Apesar desse ter um pouquinho. Mas assim, o que eu mais levei pra mim disso tudo é a ligação que a pessoa precisa ter com os outros. Não importa se é da família, não importa se não é. Basicamente, ele te ensinou que se tu quer sobreviver num momento assim, tu tem que se ajudar, tem que ajudar os outros e tem que ser menos egoísta possível, né? Pra mim, os pontos positivos, assim, eu gosto muito de como ele trata a religião, uma coisa engraçada, assim, sabe? Em um certo momento, ele sai do clichê, assim, sai de um estereótipo. Eu gosto também desse esquema de união e tudo mais, mas eu acho que eu sou a pessoa aqui que menos gostou do anime. O que é engraçado, já que eu gosto tanto do diretor. Mas tu desmerece o anime, Wesley? eu não sei se vale a pena. Acho que até vale a pena assistir. Caramba! Se alguém fala pra mim, eu acho que vale a pena, eu já não assisto. É Eu verdade, não sei se eu é recomendo. Eu não sei se eu recomendaria, assim. Eu acho que ele tem alguns problemas de roteiro. Eu sinto que em muitos momentos ele é conveniente no que ele precisa. Conveniente demais. Ele precisa que algo aconteça, então vai acontecer, e é isso. Ele sai um pouco da realidade nesses momentos. Ele também, o ritmo dele, em certos momentos é bom, porque, não tem tempo pra respirar, tem que continuar, mas as tragédias acontecem muito sequentemente, assim, sabe? Como o Dude citou. Eu acho que tudo bem, mas eu sinto meio estranho em relação a isso, de tipo, às vezes eles estão andando de um lugar pro outro e eles não mostram essa caminhada, então parece que as coisas simplesmente aconteceu aqui e depois já aconteceu lá. Não tem a transição de tempo, digamos assim.
Sim, exato. Tu não sente. A gente, como espectador, não consegue sentir isso. E eu sinto que isso é um problema de ritmo do anime, mas também tem um problema com a trilha sonora no começo. Depois ela se acerta, eu acho isso estranho, assim, mas às vezes ela bota umas músicas nada a ver ali no episódio 2, eu senti. Entendo que é pra não fazer drama e tudo mais, mas tinha umas músicas que tava acontecendo negócio assim, e a música tipo, calminha, pá, tudo de boa. Eu acho que eu senti isso também, só que, como eu falei, eu tava meio submerso. E o que eu falei da animação, eu gosto do desenho, eu acho que eles usam cores pastéis demais nos personagens principais, na verdade, todos os personagens, e cores muito vívidas no fundo, eu acho que essa talvez tenha sido a ideia dele, mas a animação em si eu não gostei, eu achei que foi meio preguiçosa, não sei dizer. Talvez. Eu sou muito... Cara, assim, ó, pra não ser o genéricozão, eu sou muito de tudo que vocês falaram. Mas eu sou um pouquinho de tudo, assim. Depois de ter essa conversa com vocês, eu percebi que, na minha cabeça, ele tava muito melhor do que realmente é. Né? Então eu sou obrigado a concordar com essas conveniências de roteiro. Né? Realmente, por mais que o Kite ele entrou pra ser o Deus Ex Machina. Só que, ao mesmo tempo, o anime... Talvez ele queira se vender como algo realista, né? Uhum. Mas foge disso em algumas partes. Né? Então, por causa desse... Ô, André, vou só roubar uma frase que tu falou. Às vezes eu não sabia se ele queria ser real ou se ele queria ser mais fictício, sabe? Pois é. Ele fica e aí eu nesses fico dois pensando... lados ao mesmo tempo. O cara te decidiu, é fictício ou é puxado pro real? Sim, mas cara, sabe o que eu quero... Onde eu quero chegar? Eu fiquei pensando, né? Olha a reflexão que eu tive. Primeiro, sempre que eu vejo a coisa do Yuasa, eu me sinto incapaz de absorver tudo que ele faz, sabe? Tipo, eu vejo a parada e eu fico, cara... Eu acho que eu sou burro, não sei. Eu vejo a parada e eu fico, cara, com certeza tem mais. Então, enquanto eu assistia, eu fiquei pensando, eu já sabia que era o Yuasa, então eu já fui com uma expectativa tipo, ok, isso aqui vai ter umas mensagens reflexivas, né? Uma ideia, uma pegada mais Yuasa. Aí eu fiquei, cara... E fiquei procurando, entendeu? Então, tudo que acontecia, eu não sei se ele realmente queria colocar uma coisa ali, ou se eu tô procurando pelo em ovo. Entendeu? Eu não sei. Então, eu acho que ele funciona justamente por ter essa ficção com realismo, porque se vocês pararem pra pensar... a gente tem todo o desfecho da obra, né? Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas a gente... Talvez seja porque essa história tá sendo contada por alguém. E esse alguém que tá, talvez, tornando mais fictício do que ela realmente foi, entendeu? Eu não sei. Talvez não seja. Porque tem aquele desfecho, a gente fala sobre ele. E ele me levou a pensar nisso, sabe? Tipo, por que que o Yuasa escolheu em não fazer uma obra 100% realista ou 100% fictícia, sabe? Então, porque a gente tem a introdução daquele pseudo-culto, né? Em certos episódios ali e tal, ele aborda um negócio que assim que ficou totalmente distoante. E ele que me deu esse gatilho pra pensar, será que foi de propósito que ele fez isso? Então, se foi de propósito, esse lance de misturar o fictício com o realismo... Eu acho que tá ok, não me incomodou, só que todos os quesitos técnicos que vocês citaram eu sou obrigado a concordar, no que tange a animação, no que tange a trilha sonora que o Wesley falou, eu acho que realmente deixou a desejar, só porque a reflexão que esse anime levanta é muito boa e eu certamente recomendo essa obra. Pra quem não é muito sensível e não, assim, né, não se sentiria afetado muito por uma trama que envolve tragédia atrás de tragédia, eu acho que é uma boa obra, assim. Ela traz uma cena muito legal, que pra mim é a melhor cena do anime, que é a do rap, né? Não sei se vocês gostaram tanto quanto eu. E até ele passa uma mensagem, né? E tipo, são 3 pessoas, 4, né? Mandando a rodinha do rap ali, mandando freestyle. E, cara, os 3 têm visões completamente diferentes, só que os 3 estão exatamente na mesma situação desesperadora. E é muito doido, sabe? Tipo, eles botando pra fora o negócio e tu fica, cara, realmente, tipo, eles estão com... Teoricamente, nenhum dos 3 estava errado. Entendeu? Tipo, dentro da narrativa que eles contam pra eles mesmos, né? Todo mundo tem uma narrativa pra sua própria história. E na narrativa deles, eles não estavam errados. E a gente, como espectador, não... Cara, a gente não tá vivendo o que eles estão vivendo, então a gente não pode julgar quem tá errado e quem tá certo ali, sabe? Então eu achei muito foda aquela cena. Foi tipo aquela cena da fogueira, Dude, lá do Castlevania, tá ligado? Sim. Tipo, nível ela, na minha opinião, sabe? Muito foda mesmo, muito foda mesmo. Então eu tenho que fazer um adendinho, só que realmente acho que eu recomendo sim o anime.
Porque ele tem umas coisas bem interessantes mesmo. Principalmente pra quem não é acostumado com anime. Eu acho que seria bom tu olhar Devil May Cry Baby. Se tu não gostar, vai dar uma pensada antes de olhar. Não, cara. Eu Ao acho que não. contrário, cara. Eu acho que tu contrário. tem que ver o Japão submerso antes de ver Devilman. Porque Devilman é muito mais viajado, na minha opinião. Sim, eu concordo contigo, André. Mas o fato de ser viajado é um mais de boas, porque aquilo ali é um pouco, como eu tinha falado no começo, fala um pouco sobre realidade, sabe? Sobre terremotos, sobre catástrofe, morte. Sim, por isso que alguém que não conhece o diretor vai entrar mais fácil, entendeu? É. Eu acho. Concordo com o André. É tipo a obra do Yuasa. Tipo, porra, eu quero começar a consumir a obra do Yuasa. Tá, começa por, sei lá, Eizouken, tá ligado? Realmente, não, Exatamente. Super leve, tá é ligado? mais de boa. Tipo, é super leve, assim. Na verdade, praticamente não se tem o Yuasa que a gente vê em Ping Pong, Devilman e tal. Tem, claro, tem ali, mas não da mesma forma. Principalmente no que tange a animação, né? Acho que é mais fácil pra pessoa digerir e tal. Mas, cara, vereditos dados, eu acho que todo mundo aqui recomenda, né? No fim das contas. Se tu tá afim de ter uma boa história e não tá sendo afetado pelo momento que a gente vive agora, é um bom horário pra te dar uma olhada. Mas tem o teste, mano. Se tu Isso olhar, ainda. se tu olhar 2 episódios e não dar gatilho, tá safe. É verdade. Não dá gatilho, é verdade. Por isso que eu falei do Devil May Cry, porque eu acho que esse anime ele pode dar gatilho pra algumas pessoas, sabe? Ter um clima mais pesado. Principalmente nessa época de quarentena, né? Vai preparado, né? Acho que a nossa recomendação máxima aqui é pra pessoa não ir esperando algo 100% real, eu diria, né? Vai um pouco assim, ó, vai pra absorver, sabe? Tipo, absorve a mensagem do anime, assim, né? Sim. Bom, e terminamos mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Agradecemos a todos que ficaram até aqui. E não deixa de seguir a Cúpula nas redes sociais, a gente tá em todas elas, tá? A gente tá no Twitter e no Instagram com @cúpulatrovão. A gente tá no Facebook também com @acúpulatrovão. A gente tá em outras também, né, Patrick, agora? Se bem que não sei se é rede social que fala pro Pinterest. Olha, até que sim. É uma rede social, sim. Beleza. A gente também tá no Pinterest, @cúpulatrovão, Patrick. Isso aí, é Cúpula Trovão lá. Cúpula Trovão também no Pinterest, então... Cara, você pode encontrar a gente onde você quiser, se você quiser complementar. Também estamos no TikTok. Não tem nada no TikTok. Mas estamos no TikTok, o André. Estamos, é verdade. Estamos no TikTok, é verdade. isso é importante. É verdade, o Dude tá certo. Já segue nós lá que um dia vai sair coisa lá, hein? Um dia. De qualquer jeito, se você quiser complementar essa discussão de alguma forma, fica super à vontade para mandar um e-mail aí pro podcast@cúpulatrovão.com.br ou deixar um comentário na postagem lá do nosso site. E, bom, basicamente é isso. Agora vamos abrir aqui o espacinho pra todo mundo deixar um contato possível aqui, né? Cada um dos participantes. Então, vamos lá? Começa tu aí, Dude, vamos lá. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, vocês podem seguir lá, é Lucas Dude. É Lucas Dude com 2 i no final. No Twitter e no Instagram. Facebook eu tô morto, porque eu não uso mais Facebook desde 1974. Mas eu entro de vez em quando. Então, isso aí, galera. Muito obrigado por terem escutado o cast. Se vocês quiserem deixar algum recado, alguma coisa, meu Instagram ou minha Twitch é o Gione com H no começo. Eu faço lives de Magic e alguns outros jogos. Fique à vontade para me encontrar lá. E pra mim é só mandar sinal de fumaça, ou então no Instagram tem meu nick no Instagram, meu arroba no Instagram é wesley.dagostin. Wesley com W-Y e Dagostin com M. Tá, Horrível. o Wesley. O famoso Wesley da Augusto. Wesley, quando é que tu vai criar o Deus. Twitter do William? Eu vou fazer... Nossa, Tá vou fazer devendo, logo. né? Tá devendo. O William tá devendo. Tá devendo. Farei logo. Onde é que o pessoal pode te encontrar aí, Patrick? Qual é teu arroba lá no Twitter? Gente, tá aqui no site, vocês podem olhar. Então, decorou. fica à vontade. Ele se não vocês sabe, quiserem, ele não sabe. Então tá por aí. Mano, tá. O meu é @André_Ugione em todas as redes sociais. Então, não deixa de seguir a gente lá pra ficar por dentro também do time da Cúpula aí, né? Tem mais gente, eventualmente vão aparecer no podcast. Valeu, pessoal. Um abraço. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse